Hello, hello! Hoje é dia de Raulzito no Rádio FX. Nós não vamos pagar nada. E para falar de Raulzito, o Rádio FX trouxe ao programa Kika e Vivian Seixas, que por serem tão especiais, resolvemos fazer um programa só com elas sobre o Maluco Beleza. Rádio FX está no ar. E viva a Sociedade Alternativa. Ô, rapaz, de novo, bicho, sai daqui, rapaz. Os caras ficam aqui o tempo inteiro. Filmando. Filmando. Cara corujão. Cara corujão da porra. Rapaz. Toca Raul! Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Viva! Raul Seixas, é hoje! Aqui. Fala! Vai, lixo! Vai! É o seguinte, Ah, tá. Raulzito, Kika e Vivi no programa inteiramente dedicado a ele. Toca, Raul! Baby, uma coisa que eu sempre quis saber, como é que era o processo de composição com o Raul? Quem escrevia o quê? Como é que funcionava isso? Dani. Tava bebendo, tomando um drink, aí alguém pegava um guardanapo, escrevia... É mais ou menos assim, quer dizer, não tinha nada muito planejado de quem iria escrever as letras ou quem iria fazer as músicas. Um interferia Nós realmente compusemos o Panela do Diabo a quatro mãos, porque ele surgia com uma frase, eu acrescentava, ele vinha com um acorde... Isso que eu ia falar, e o violão? Você tocava violão e ele também, os dois tocavam? Os dois. Então tem canções que teve uma participação dele maior na letra. Por exemplo, Carpinteiro do Universo foi uma canção que ele já veio com essa frase Pronta. fantástica. Não sei por que nasci para querer ajudar, para querer consertar o que não pode ser. E os assuntos surgiam assim, vamos escrever sobre isso ou não? Isso que você falou, ele vinha com uma frase, sonhei com uma frase. Não, basicamente é um disco autobiográfico no sentido de que nós pensamos isso várias vezes, né? Pô, o que é que Raul e Marcelo têm em comum, ou que, mesmo não sendo em comum, o que é que nós temos a dizer, né? Então nós resolvemos optar por isso, fazer um disco que de alguma forma mostrasse não só o coraçãozinho pulsando e batendo, mas mostrasse sangue, víscera, dor. E o resultado foi esse mesmo, foi o Panela do Diabo. É um disco que percorre esse caminho. Esse disco, Baby, ele foi gravado enquanto vocês estavam fazendo aquela turnê de 50 shows. Foi. E ele foi lançado 2 dias antes do Raul morrer, Ele foi isso? lançado, Ou 2 dias ele depois? foi lançado um dia após a morte de Raul. Muita gente fala que é um disco de despedida, né? Mesmo Acabou sem ter a sendo, intenção né? nas letras. Acabou sendo, né? Até mesmo fortalecido por uma canção que nós fizemos chamada Banquete de Lixo. Né? E é uma canção que fala disso, né? Da vida dele, de como ele... do que ele enfrentou, das situações absurdas com quem ele se deparou, das mulheres com quem ele casou e se envolveu. Então acabou conferindo esse tom de despedida, né? E é interessante... Até mesmo porque o refrão dizia: o hoje é apenas um furo no futuro, por onde o passado começa a jorrar. Eu aqui isolado, onde nada é perdoado, vi o fim chamando o princípio para poderem se encontrar. Então acabou ficando uma coisa quase que... Profética. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Toca Raul. Eu só queria falar uma coisa interessante também, que é uma coisa bacana de se dizer, que se você ouve a voz do Raul nessa canção, a gente estava falando sobre isso, tá bem fraquinha. E o Marcelo, e você me falou isso, e a gente deixou a voz dele bêbado ali de propósito, para ter um registro. Ele entrou para gravar a canção e ele estava muito alcoolizado. E a canção saiu... Ele vomitou as palavras, né? E eu comentei com Peninha Schmidt, que estava coproduzindo o disco conosco. Nosso ancião. Então eu digo: Pena, não vamos fazer outro take, porque esse take é o take definitivo, não tem outro. É ele falando da sua própria vida, no estado onde ele mais se locomovia, né? Onde ele cruzava as fronteiras da lucidez e da embriaguez. Então acabou, eu penso que aquela interpretação, que a princípio um produtor normal passaria uma lima e diria: vamos fazer outra amanhã ou depois, eu acho que essa acabou sendo uma boa ideia de preservar
a forma como ele cantou, embora, evidentemente, ele até pudesse cantá-la melhor do ponto de vista musical, mas não acredito que tivesse a mesma autenticidade. Como registro é muito mais bacana, né? Foi, eu penso que sim. Então toca Raul. Quando você se encontrava você e Raul, esticava a carreira e fazia, tomava e virava e dizia, bicho, nós tomávamos a sopa da Xuxa. E as pessoas literalmente não acreditam nisso. Eu quero chamar agora aqui duas pessoas que já estava esperando há um tempo. Deveria ter sido a semana passada, mas aconteceram alguns imprevistos. Aliás, aqui em São Paulo também ocorreram imprevistos. Mas, sem mais delongas, eu quero chamar aqui a filha de Raul Seixas e a mãe da filha de Raul Seixas, minhas amigas queridas Vivian e Kika Seixas. Olá. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Demoramos uma semana, que honra tê-las aqui. Obrigada, gatinho. Bom, vamos começar. Kika, eu vou começar te fazendo uma pergunta que é o seguinte. Pelo que diz a lenda, você namorava o André Midani na Warner, que era chefão da Warner. E o Raul te deu uma cantada em inglês. Foi assim que tudo começou? Não, essa situação. Esse negócio aí é bem delicado. Esse é outro programa. O André Midani era meu chefe, presidente da gravadora. Eu vou pular esse detalhe. Okay. E eu trabalhava no departamento de imprensa. E o Raul realmente me jogou uma piadinha em inglês, que eu respondia. Coisa que ele não fazia, né? Piadinha em inglês ele não fazia. E daí ele adorou porque eu respondia em inglês e a gente começou a ficar mais amigo e se vendo mais vezes. Eu dei uma carona pra ele e aí tudo começou. Você é a guardiã do baú do Raul. Por que isso? Como é que você se envolveu com essa história de guardar as coisas do Raul, de arquivar, de cuidar de direito autoral? Como é que isso começou? Olha, existe um baú realmente, existe um baú velho, um trunk mesmo, onde assim, tipo, baú que as pessoas viajavam em navio, carregando mudanças e tal. E o Raul tinha esse baú que agora está na minha casa. E ele guardava dentro desse baú os manuscritos, filmes Super 8, gravações. Ele tinha essa mania, roupas. Então, quando o Raul morreu, a Dona Maria Eugênia tirou da casa dele, do apartamento dele aqui, na Frei Caneca. Frei Caneca, né, Marcelo? Na Frei Caneca, tirou esse baú e mais outras coisas que ela achou dentro do apartamento. Guardou com ela um tempo e alguns meses depois ela entendeu que aquilo devia voltar para mim e para Vivi, porque as outras filhas do Raul são americanas, as mulheres também são americanas e não acompanharam a carreira do Raul, vamos dizer assim, né? Ouvi, o que você lembra do teu pai mais? Eu acho que eu lembro as coisas... Eu não tô falando como artista, não. Não tô falando como homem, nem como pai. O que é que mais você lembra Eu lembro dele? as coisas mais gostosas, que é a lembrança de infância mesmo. A história do Capitão Garfo? Do Capitão Garfo, o lance dele botar das bonecas no congelador. Conta essa história do Capitão Garfo e das bonecas no congelador. Não, que existe o Capitão Gancho, né? E ele tinha o Capitão Garfo, então ele escondia o garfo na manga. E a onda do Capitão Garfo era pegar minhas bonecas e botar no congelador. Que máquina devia adorar isso, né? Abria a geladeira, tava cheio de bonecas. Cheio de ideias, né? Aí ela abria a geladeira, tava as bonecas tudo congeladas. Quando as pessoas falam em Raul Seixas, o imaginário alça voos absolutamente absurdos. Eu várias vezes, nós dois, eu e ele, tomamos... Minha mãe preparava uma sopa. E na época tinha o negócio da sopa da Xuxa, que vinha as letrinhas, o alfabeto. Aí minha mãe preparava e dizia, Raulzinho, vem cá, meu filho, eu trouxe aqui uma sopinha. E ficávamos eu e Raul compondo e tomando a sopa da Xuxa. Aí ele dizia pra mim, Marceleza, inspirando, né? Ele dizia pra mim, Marceleza,
Você já imaginou? Vai queimar o filme da gente, bicho. Os caras lá fora souberam que a gente tá tomando aqui sopa da gente. Os caras perguntam pra mim. Vem cá, Marcelão, vai cá. Quando você se encontrar você, o Raul, esticava a carreira e fazia, tomava e virava. E dizia, bicho, nós tomávamos a sopa da Xuxa. E as pessoas literalmente não acreditam nisso. O Raul gostava de falar sacanagem, com todo bom baiano que ele era. E o parceiro dele, Cláudio Roberto, um sacana também, gostava de falar sacanagem. Então, quando eu e a Ângela do Cláudio Roberto íamos dormir... Porque seu nome é Ângela também. E a mulher do Cláudio Roberto também era Ângela. Depois que a gente ia dormir, os dois ficavam arquitetando coisas do Arco da Velha. E entre essas coisas, eles arquitetaram a música Rock das Aranhas, que é a transação de duas mulheres, né? Um lado bem baiano, né? Do Raul. E quando eu acordei no dia seguinte de manhã cedinho, eles ainda estavam virados tocando, né? Eu adorei a música, imediatamente adorei, dei risada, não sei o quê. A Ângela era meio puritana, por incrível que pareça, achou a música um pouco pesada, achou a música um pouco picante. Imagina, a música maravilhosa, mas enfim, a música maravilhosa. E a música foi proibida. Foi proibida. Foi picante e tudo, e realmente foi proibida. Mas eu me lembro, eu trabalhava na Rádio Aratu, eu fazia programação de rádio em Salvador e a música não podia tocar porque era proibida. É isso aí. Até, não me lembro exatamente até quando, mas levou um tempo a proibição. Na época tinha censura federal. Divisão da censura federal. No LP, na capa, tinha uma tarja, censurado. Todas as vezes, todas as vezes não, mas algumas vezes quando íamos tocar Rock das Aranhas, ele sempre fazia questão de dizer, eu quero dedicar essa música pra Maria Bethânia, Gal Costa, Simone, Ângela Rorô e toda essa gente. O que eu gostava era de toda essa gente. O Raul falava de mim pra você? Você tá me perguntando coisas, as pessoas sempre me perguntam. Eu gostaria de ter essa... Raul falava de mim? Falou algumas vezes. Falou de você, falou de Vivian. E ele dizia assim, rapaz, um dia... eu ainda vou ficar mais próximo dos meus filhos. Porque, como você falou, as pessoas não imaginam que por trás do mito, do doidão, do louco, do rebelde, do cara que chegava com a guitarra e pá, tinha um cara com desejos e ansiedades absolutamente que podem ser compartilhadas por todos nós, né? Então, as referências que ele fazia a vocês eram sempre altamente carinhosas. Olha que bonitinho. Altamente carinhosas. Raul tinha essa coisa, como você falou, da família, né? Sem dúvida, sem dúvida. E falando nisso, tem uma coisa que melhor do que eu falar é a gente ouvir aqui uma... Bom, não vou falar não. Solta aí, menino. Você depois vai dar... Olha, papai. Ok. Depois você vai dar risada disso, tá? Papai vai dar risada disso depois. Eu sei. É muita confusão, imposto de renda, né? Problemas... Imposto de renda chegou mais, velho. Muita confusão, imposto de renda. Sensacional. Uma vez eu tive com ele, numa tarde, ficamos conversando do final da tarde até, 9, 10 da noite. Depois eu fui pra casa e ele ficou. Quando eu saí de casa, ele já tinha bebido muito. No dia seguinte, na manhã seguinte, eu voltei. Era aqui perto, aqui no Butantã. Eu voltei a casa. Ele me mostrou, logo que cheguei, a letra que ele escreveu exatamente depois que eu saí. Na noite que eu saí. Cavalos Cansados. É um negócio inacreditável. Eu li a letra, e quanto mais eu li a letra, mais eu dizia, não é possível. Uma pessoa... Não é possível. Racionalmente, você imagina que o cara que já bebeu muito, ele vai doidão, dormir, vai escrever 2 linhas tortas. Era um negócio assim, ele tinha essa capacidade de se superar constantemente. É verdade. De se superar constantemente. É verdade. Mas pra você como mulher não era difícil às vezes? Não, era delicioso. O tempo todo era uma surpresa conviver com ele. Era muito delicado, muito educado, muito um gentleman, uma pessoa assim muito doce, muito fácil de conviver.
Realmente, o alcoolismo é duro, é difícil pra qualquer pessoa que tiver que conviver, né? Mas ele não tava bebendo o tempo todo. Então a gente tinha momentos muito bacanas mesmo. Quanto tempo? Tava muito amoroso com a Vivi, Quanto muito tempo bom vocês com a ficaram Vivi. casados? 6 anos. E ele era muito bom com a Vivi, muito carinhoso com a Vivi. A gente tinha uma família, era uma família mesmo. Vamos fazer uma pausa família para um dos drink. malucos beleza. Dos malucos beleza. Vamos fazer uma pausa para um drink e ele já volta. Dizia ele que apertou um baseado no pergaminho da sociedade esotérica. Eu não sei até que ponto se é verdade ou não, mas a história é genial, né? Raulzito era ligado em política? Raul era anarquista, né, Marcelo? Ele era anarquista, né? Ele dizia, falta de cultura para cuspir na estrutura, né? O povo não tinha nem condição de... Nem política, nem futebol, né? Um homem igual a esse não existe. É verdade, é verdade. Que lindo, Perfeito, né? Futebol nem pensar. Lindo, né? Homem que não gosta de futebol. Televisão só pra mim. Ele era anarquista, é verdade. E a sociedade alternativa, Kika? Era o sonho, era esse sonho dele mesmo, revolucionário, né? Agora também não ia dar certo, porque ele ia anarquizar a sociedade alternativa, sabe? Assim que deixasse de ser novidade... Pronto. É? Que nem aquela fase esotérica dele também, quando começou a ter que seguir curso de esoterismo e falar com o mestre, reverenciar o mestre, dizia ele que apertou um baseado no pergaminho da sociedade esotérica. Eu não sei até que ponto se é verdade ou não, mas a história é genial. O que falta é cultura. Pra quê? Pra cuspir na estrutura. O que falta pra cuspir na estrutura. Vivi, você visitou pela primeira vez o túmulo do seu pai no Cemitério da Saudade em Salvador há pouco tempo, 2 anos, né? E você deu uma entrevista pra Trip, você saiu na capa da Trip e você falou o seguinte, você sentou ali e falou, papai, os seus fãs são muito chatos. É verdade, você foi mal interpretada. O Marcelo concorda comigo, vai falar que sim. Mas deixa eu falar. Ele me defende o tempo inteiro. Eu queria saber se é verdade. É o seguinte, realmente me botaram pra tocar num tributo ao meu pai no Sul e pediram pra tocar música eletrônica e eu tava com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, olha, não vai dar certo eu tocar música eletrônica, não vamos misturar as coisas, o público do meu pai é do rock and roll. Tava com feeling que ia rolar isso, sabe? E não deu outra. Eu toquei 3 músicas, depois começou Raul, Raul, Raul. E aquilo me deixou muito chateada, sabe? Que eu tava numa homenagem ao meu pai e os fãs do meu pai fazendo isso comigo, sabe? Então eu saí de lá arrasada, fiquei arrasada um tempão, chateada de verdade. E quando eu fui lá no cemitério com a minha mãe visitar ele, eu tive um papinho com ele. Eu falei que alguns fãs realmente têm Não, existem fãs e fãs. Não é, Marcelo? Fãs e fãs. Quer dizer, o que você tem a ver com o fato de Raul ter sido o músico, o compositor extraordinário, o poeta que ele foi? Quer dizer, você vai ter que ser cobrada de ser igual a ele. Quer dizer, é um negócio completamente absurdo. Mas é cobrada, Vivian. Claro, o tempo todo, Você é muito cobrada. Eu toco música eletrônica, todo mundo acha um absurdo eu tocar música eletrônica. Como que eu não canto, como que eu não toco violão. Assim como é para o filho de John Lennon, para o filho de Bob Dylan, entendeu? É a filha de Raul. Então as pessoas imaginam que a filha de Raul tem que chegar no palco. Música do meu pai vai dizer que eu vivo na sombra do meu pai. É verdade. Então, eles querem, né? Exatamente. Além disso tudo, ainda tem esse aspecto, né? Pô, agora ela quer ser o pai, mas não tem a metade do talento do pai. Né? Aí você vai por outro caminho, pô, mas não tem nada a ver com o pai. Sabe o que tem que fazer? Cagar e andar. E tocar. E tocar. Não sei porque nasci pra querer ajudar, pra querer consertar o que não pode ser. Não sei, pois nasci para isso e aquilo e isso de tanto querer. Carpinteiro do universo.
Vivi, você não imagina, quer dizer, eu conheci teu pai, eu tinha, o quê? 13, 14, entendeu? Ele comia as menininhas e eu não comia ninguém. E eu dizia, pô, um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou montar uma banda de rock. O segredo é esse. É botar os óculos escuros, levantar a gola, dizer, tanto que eu não tirei mais os óculos. Eu aprendi a lição com o seu pai. Nunca mais ele tira essa porra desse óculos. Falar, viu? Entendeu? Então era esse tipo de pra mim, que viu o embrião da coisa com os Panteras. Então você não imagina que um dia, né, alguém que lhe apontou uma direção vai estar do seu lado tocando, compondo. Talvez, se eu tive algum mérito nisso, foi talvez só o de estar no lugar certo na hora certa. Apenas isso. Pois pra mim você foi um anjo da guarda que apareceu naquele momento. Diga assim, um diabinho. Pronto, é mais a sua cara. O diabinho da guarda. Pronto, o diabinho da guarda, adorei. O diabo é o pai do rock. Quem me deu toque. Raulzito é o pai do rock. Quem me deu toque. Raul Seixas é o pai do rock. Raul teria hoje quantos anos? 61. 61. Morreu em... Ele era de 45, morreu em 89. Morreu novo, Raul, 45 anos. Jovem. Que pena, né? É verdade, meu amorzão querido. Grande perda. Mas pensemos que todo o legado que ele deixou está aí, é fácil de ser encontrado. Quer dizer, só lastimamos uma coisa, né? É que antes da morte, metade da obra dele estava fora de catálogo. Né? Isso é um ponto que une... É verdade, é verdade. Agora consegui, inclusive, a antiga CBS, a Sony BMG, vai relançar o Hábito de Sésamo, que está fora do mercado há tanto tempo. Eu só tenho Hábito de Sésamo pirata. Imagine você, eu só tenho Hábito de Sésamo pirata. Eles vão, desde 98 não é relançado, e agora eles vão relançar num projeto aí de vinil, uma recuperação de discos de vinil e tal. Eles continuam sem saber o que fazer. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Obrigado. Meninas, imagina. Muitíssimo obrigada. Foi uma delícia. Adorei. Morro de saudade, assim eu mato saudade. Pode crer. É jeito de lembrar, né? Uma delícia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Maior prazer. Enquanto você se esforça, sujeito normal, fazer tudo igual. Eu do outro lado aprendendo a ser louco, maluco total, mas na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Posso falar? Só o Capone, tá? Eu queria cantar outra música. Vou ficar com certeza. Sereia, beleza. Marceleza. Tchau, gente. Tchau. Adorei esse programa. Eu também. Dos melhores. Lindo.